Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Contestação. Ministro Flávio Dino solicita esclarecimentos ao Tribunal de Justiça sobre vaga no Tribunal de Contas. Intervenção na FMF, Confederação Brasileira de Futebol, pede ao Supremo Tribunal Federal anulação e indica novo interventor. Rio Tocantins, encontrados corpos de 2 homens desaparecidos após naufrágio de balsa. UFMA promove 3º encontro maranhense de ligas acadêmicas de morfologia. Seguro Defeso, o prazo para regularização segue até o dia 6 de novembro. Esporte, no circuito Self-Run São Luís acontecerá em novembro. Araioses e Associação Marcos Aguiar seguem sem vitórias na Copa Nordeste de futsal. IAP encara o Monte Roraima nas oitavas de final da Copa Brasil Sub-20. No comentário musical, Gilberto Mineiro fala sobre a cantora chilena Sol Aravena. E no Rádio Opinião, a saúde mental docente com mestre e doutorando, autor do livro Do que adoece os professores e as professoras, João Zafalão. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta quarta-feira, Mayra Nogueira, dia 29 de outubro de 2025. Hoje, Mayra, Dia Mundial da Psoríase. Dia Mundial do AVC, acidente vascular cerebral. Dia do livro. Dia do cerimonialista. Dia da prevenção da lavagem de dinheiro. E Dia das flores. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sete horas 16 minutos. Vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7 horas 16 minutos. Agora vamos aos destaques do jornal O Imparcial. Você confere com a gente, claro, em www.universidadefm.ufma.br. É o nosso site onde você pode baixar o nosso aplicativo oficial, ou também você pode seguir a gente, né? Acompanhar a gente, a live do Jornal Rádio Universidade, no YouTube, Universidade FM 106. Por lá você confere as imagens em O Imparcial. A manchete de hoje é Pacto pelo Maranhão. Executivo, Legislativo e Judiciário unem forças contra o crime. Os chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Maranhão se reuniram ontem, terça-feira, dia 28, no Palácio dos Leões, em São Luís, para selar um pacto de ações conjuntas visando o fortalecimento da segurança pública estadual. Esse encontro de cúpula, convocado pelo governo do estado, definiu a criação de um grupo de trabalho interinstitucional e a realização de um mutirão judicial para agilizar o julgamento de processos criminais. Participaram dessa reunião o governador Carlos Brandão, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Iracema Vale, também o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Frois Sobrinho, além de outras autoridades da segurança e também do sistema de justiça. Mayra Nogueira, o que tem mais de destaque? Grupo de trabalho permanente combate às fake news. Também como destaque, a STF nega pedido de ingresso em ação sobre nomeação de conselheiro do TCE Maranhão, mas determina novas diligências. Daqui a pouquinho o Borges traz os detalhes. Mayra. Projeto de lei visa fim da subnotificação de câncer. Moradores ficam sem água na capital. Moradores do bairro Liberdade relatam que estão há pelo menos 5 dias
sem uma gota d'água nas torneiras de casa. Complicado, hein? Reservas e postos estão operando com restrições. Em nota, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, CAEMA, informa que, em razão do período de estiagem e da consequente escassez hídrica que afeta a região norte do estado, o sistema de abastecimento de água opera, neste momento, em regime de racionamento controlado, com o objetivo de garantir a distribuição equilibrada entre os bairros de São Luís. Esses são os destaques, portanto, de O Imparcial. Ficamos devendo o Jornal Pequeno. 7h19. Agora, daqui a pouquinho, tem as manchetes dos portais. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h19 agora, temos as informações do trânsito, mas se você quiser participar também, está aqui o nosso WhatsApp, 99217-2647. A gente começa com Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. Informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, com atenção à altura do bairro Coafuma, onde nesse momento, nesse trecho, o fluxo ele é maior, é mais intenso para quem segue sentido elevado do trabalhador, para quem busca o sentido centro. Repetindo aí o que acontece nos principais corredores da capital nesse horário, quando o fluxo maior é para quem se desloca para o centro. Ainda nesse mesmo trecho da Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coafuma, mas no sentido contrário, o condutor que pegar essa via neste momento vai encontrar trânsito também com um número considerável de veículos, mas fluindo. De momento, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações referentes à Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coafuma. Mayra, Adalberto. Borges, aqui com as imagens do mapa do Waze.com, a gente observa que a Avenida Daniel de Latouche está bastante demandada, principalmente ali na parte do cruzamento com a Avenida Jerônimo de Albuquerque e chegando, passando da Via Expressa já nas imediações da Ponte do Caratativa. Lá na Avenida dos Franceses, o trânsito demandado, mas está fluindo nos dois sentidos, assim como o Jerônimo de Albuquerque, como o Borges já bem mencionou. Na BR-135, saída de São Luís, sobretudo ali na altura, depois da entrada da Avenida Metropolitana, no sentido saída de São Luís, tem acidente por lá, viu? Acidente perto na avenida ali, já perto do Setan SESI Senai, ali perto da Oleama, na saída de São Luís, já acidente, o trânsito bastante demandado, na verdade, congestionado neste momento. 7h21, mande sua mensagem, 99217-2647, Mayra Nogueira. Notícias da cidade. Trazendo Borges para falar, começando Borges, o noticiário, falando dessa contestação, o ministro Flávio Dino solicitou esclarecimentos ao Tribunal de Justiça sobre vaga no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Adalberto, o prazo estabelecido foi de 10 dias, esse é o prazo, 10 dias, intervalo contado a partir dessa terça-feira, dia 28 de outubro. Esse é o prazo dado pelo ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, prazo dado ao juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos aqui de São Luís, também ao desembargador Jamil Gedeon, do Tribunal de Justiça do Maranhão. Eles devem prestar esclarecimento sobre a ação popular, ação que questiona a nomeação do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Maranhão, no caso, o Daniel Brandão, sobrinho do governador, o Carlos Brandão. A medida ela foi tomada no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade 7.780. Essa ação ela analisa a constitucionalidade das regras de escolha de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado pela Assembleia Legislativa do Maranhão. O pedido de informações ele foi feito após solicitação dos advogados o Aldenor Cunha Rebouça Júnior e o Juvencio Lustosa de Faria Júnior. Eles são autores da ação popular que contesta a nomeação de Daniel Brandão. Adalberto, Mayra. Isso aí é uma coisa que não vai acabar tão cedo, viu? Esse imbróglio envolvendo aí o STF também, o TCE, o governo do Estado, de uma maneira geral, aqui em nosso Estado. Parece que essa guerra aí, ela não tem um fim agora
por esses dias, pelo menos, tá? Isso aqui vai se arrastar com certeza. 7h23, Mayra Nogueira. Borges, falando agora da intervenção na FMF, a Confederação Brasileira de Futebol pede ao Supremo Tribunal Federal anulação e indica um novo interventor. Mais detalhes, Borges. A medida é com atenção ao julgamento que resultou no afastamento dos líderes da FMF, a Federação Maranhense de Futebol, e na nomeação de Susan Lucena Rodrigues como administradora interina. Diante, então, dessa situação, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, encaminhou uma manifestação formal ao ministro Flávio Dino, ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, intuito obter a invalidação da decisão proferida pela Justiça do Maranhão, pela Justiça Maranhense. A manifestação formal enviada ao ministro, ela argumenta que a medida judicial, ela viola a autonomia das entidades esportivas, direito assegurado tanto pela Constituição Federal quanto pela Lei Geral do Esporte. Argumenta ainda o documento enviado ao ministro, o ministro Flávio Dino. O intuito da Confederação é que o STF ele reconheça a sua competência exclusiva, isso com atenção à indicação de um interventor encarregado de conduzir o processo de reestruturação da Federação Estadual. E o nome proposto pela CBF é o de Milton Dantas, ele que atualmente exerce a presidência da Federação Sergipana de Futebol. Ele será, então, o interventor indicado para assumir o comando no Maranhão. A petição da CBF ela segue no aguardo da análise do ministro Flávio Dino. Adalberto, Mayra. Não tinha como não incomodar, né? Principalmente uma mulher no cargo, né? Isso aí deve deixar muita gente também com aquela dor de cotovelo, né? Não só por ter uma outra pessoa ali, principalmente nessa federação, na Federação Maranhense de Futebol, né? Onde pessoas ali imperam e têm as suas decisões tidas ali como verdadeiros decretos reais, né? Enfim, são verdadeiros mandatários mesmo por lá, e vendo agora através de uma mulher, uma advogada, para poder tentar colocar ordem, botar ordem ali naquela bagunça que essa Federação Maranhense de Futebol, que não tem moral para nada funcionar, né? Enfim, ainda existe isso, né? Ainda tem uma questão de misoginia por trás dessa história todinha. E a gente está acompanhando aqui. 7h26 agora, Borges, continuando nesse noticiário. Falar, infelizmente, né? Felizmente porque encontraram os corpos, né? Mas também é um acidente, um naufrágio que deixou vítimas e foram encontrados, viu? Ontem a gente trouxe a informação, trazendo, repercutindo, desses 2 corpos, 2 homens que estavam desaparecidos após esse naufrágio de balsa lá no Rio Tocantins. Os corpos foram encontrados, é isso, Borges? Adalberto, o corpo de Jefferson de Oliveira Campos, de 26 anos, ele foi encontrado no dia de ontem, na manhã dessa terça-feira. Outro corpo localizado no dia anterior, o corpo de Marcos Vinícius Barbosa Oliveira, de 22 anos. Ambos faziam parte de um grupo de trilheiros de Rondon do Pará, no Pará. Eles desapareceram no último domingo agora. A embarcação que transportava os trilheiros, ela afundou no Rio Tocantins, na localidade entre São Sebastião do Tocantins, no Tocantins, e São Félix, aqui no Maranhão. A embarcação ela levava 15 pessoas, 11 motocicletas e um quadriciclo. Informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins. A embarcação ela naufragou durante a travessia. A balsa ela acabou sendo localizada a cerca de 4 metros de profundidade. O corpo de Jefferson de Oliveira Campos estava a 20 quilômetros desse ponto. Depois de localizados, os corpos eles foram levados ao IML, Instituto Médico Legal de Vila Nova dos Martírios. O procedimento aí submeter esses corpos a exames e depois serem liberados para as famílias, para os familiares. A causa do naufrágio, elas vão ser investigadas, investigações a serem feitas pela Polícia Civil aqui do Maranhão. Adalberto, Mayra. Mayra Nogueira. Falando agora, Borges, sobre o Rio, aliás, sobre a UFMA, que está promovendo aí o 3º encontro maranhense de ligas acadêmicas de morfologia. Muito interessante esse encontro, você tem muito para contar aí, né, Borges?
O terceiro encontro maranhense de ligas acadêmicas de morfologia tem como tema morfologia interdisciplinar e suas aplicações. Vai ocorrer de 30 de outubro a 1º de novembro. Vai ser realizado no Auditório Central, no campus do Bacanga, aqui campus de São Luís, Avenida dos Portugueses. Intuito: reunir estudantes, professores e pesquisadores das áreas da saúde e ciências biológicas. É organizado pela Coordenação Especial de Ciências Biológicas e da Saúde 2, aqui da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, e a proposta é disseminar o conhecimento na área da morfologia, ainda incentivar a produção científica e promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão. A programação ela vai contar com conferências, palestras e mesas redondas, também apresentações de trabalhos e sessões de pôsteres. A programação ela inclui ainda espaços voltados para o debate sobre inovação e interdisciplinaridade. O encontro ele está alinhado aos objetivos de ODS, que é o desenvolvimento sustentável. Em relação às inscrições, essas inscrições podem ser feitas até sexta-feira agora, 31 de outubro, e no site da UFMA há um link. Esse link ele direciona os interessados para que possam então aí efetuarem suas inscrições. Mais informações podem ser obtidas pelo perfil oficial do evento no Instagram, EMLAM Oficial, EMLAM Oficial. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão, sobre a UFMA, podem ser acessadas a partir do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Mandando um alô aqui para a Mari Silva Mourão, também a Marcileia Souza aqui no YouTube e a Fátima, que está na companhia da 106, também está também o Renato Gomes e a Luzia em Passo Lumiar e a Rosenilde Caldas também em Passo Lumiar. Todos com a gente. No segundo bloco, Mayra Nogueira, a gente traz seguro defeso. Prazo para regularização segue até o dia 6 de novembro. Esporte, Circuito Self-Run São Luís vai acontecer em novembro. Araioses e Associação Marcos da Guiar seguem sem vitórias na Copa Nordeste de Futsal. O IAP encara o Monte Roraima nas oitavas de final da Copa Brasil Sub-20. No comentário musical, Gilberto Mineiro traz a cantora chilena Sol Aravena. E no Rádio Opinião, a saúde mental docente com o mestre e doutorando, autor do livro Do que adoecem os professores e as professoras, João Zafalão. Tem as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não sai daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. São 7h31 agora. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. O UFMA Virtual, em parceria com o Ministério da Saúde, convida para o lançamento e aula inaugural do curso de aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para os profissionais do SUS. O curso é a primeira ação do projeto NefroMais, de capacitação em doença renal crônica em larga escala. É gratuito, totalmente à distância, para a capacitação de profissionais da atenção primária e especializada em saúde. O objetivo é fortalecer o cuidado integral aos pacientes com doença renal crônica, ampliando prevenção, diagnóstico precoce e manejo adequado da doença. Lançamento no dia 29 de outubro, às 10 da manhã, com aula magna do presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Dr. José Andrade Moura Neto, e mediação do coordenador do NefroMais e do curso, Dr. Natalino Salgado Filho. Solenidade com transmissão pelo canal institucional da UFMA no YouTube. Não perca!
Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia, unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. 7 horas e 35 minutos agora de volta com o Jornal Rádio Universidade, destacando agora as manchetes dos principais portais da capital maranhense na manhã desta quarta-feira, Mayra, quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025. Você que confere aqui com a gente no YouTube, no site e também no aplicativo oficial da Universidade FM, confere. No Jornal Pequena, manchete: Justiça condena 2 réus por desmatamento e criação de gado na reserva biológica do Gurupi. A sentença determina recuperação ambiental, proíbe atividades econômicas e fixa indenização estimada em 9,7 milhões de reais. Já no G1 Maranhão, o destaque é: carreta carregada com eucalipto pega fogo na MA 386 em Imperatriz. O destaque de O Imparcial é: futebol maranhense, CBF pede que STF anule intervenção na FMF e indica novo interventor. A entidade refuta a deliberação judicial e sustenta possuir mecanismos internos de fiscalização, ressaltando ter implementado ações de intervenção semelhantes em outras federações estaduais. 7 horas e 36 minutos agora. Maria Nogueira Borges retorna. Agora ele vai falar sobre o seguro-defeso. O prazo para regularização segue até o dia 6 de novembro, não é isso, Borges? Por determinação do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, de dezembro deste ano até maio de 2026, todos os pescadores precisam respeitar o período do defeso, uma proibição temporária de pesca de determinadas espécies. Ela busca proteger a reprodução e o recrutamento dos animais inclusos, o que garante a sustentabilidade dos estoques pesqueiros. Essa proibição está prevista nas portarias 75 e 85, que vão ser publicadas nos próximos dias. O advogado Conor Farias, especialista em direito previdenciário e seguro-defeso, comenta. O seguro-defeso é o seguro-desemprego do pescador artesanal, é o benefício pago ao pescador durante o período em que ele fica proibido de exercer atividade, que ele fica proibido de pescar. O IBAMA, ele emite a portaria e vai dizer e determinar quando começa o período de paralisação e quando finaliza o período de paralisação. Durante esse período, o pescador não pode exercer a pesca, não pode pescar para garantir ali a subsistência da espécie, o crescimento da espécie. Por conta dessa vedação, dessa proibição, nasce o seguro-defeso. Ele esclarece ainda sobre como o seguro-defeso deve ser solicitado. O benefício pode ser solicitado em qualquer uma das plataformas que o INSS disponibiliza. Pela Central 135, você liga, telefona e consegue fazer o seu requerimento por lá, pelo site ou aplicativo do Meu INSS. Atualmente,
é responsabilidade do INSS, mas é muito importante esclarecer e já deixar o pescador avisado que provavelmente irá mudar. Provavelmente vai sair do INSS e retornar para o Ministério do Trabalho. Isso conforme as manifestações que o governo federal vem fazendo durante esses últimos meses. Em 2025, o Maranhão teve mais de 100 mil licenças de pescadores suspensas por alguma irregularidade. Com atenção a essa situação, o governo federal concedeu um prazo de até o dia 6 de novembro para que o pescador se regularize, esclarece o advogado Cono Farias. Você pode sim recorrer dessa suspensão. Agora, tem um prazo para fazer esse recurso, tem um prazo para recorrer dessa decisão. E atualmente é de 30 dias corridos. O prazo começou dia 6 de outubro. Detalhe muito importante. Como eu vou fazer esse recurso? Agora aqui é a hora de você juntar a documentação que comprove o exercício da sua atividade de pescador, junte essa documentação, entre no sistema, preencha as informações, faça seu cadastro e anexe toda a documentação lá. O Ministério da Pesca tem 60 dias prorrogáveis por mais 60 para analisar esse teu recurso e dizer se foi provido ou se não foi provido. Lembrando que para receber o seguro-defeso, o pescador deve viver unicamente da pesca. Precisa ainda estar registrado no Registro Geral da Atividade Pesqueira e possuir a licença de pescador profissional. Também estar em dia com as obrigações legais. E após dezembro de 2025, vai ser necessário ter a carteira de identidade nacional. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. Previsão do tempo nesta quarta-feira indica um dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu fica com poucas nuvens. A temperatura deve variar entre 25 e 33 graus, com ventos de nordeste soprando de 20 a 42 km por hora, sem previsão de chuva para o dia. A umidade do ar deve permanecer entre 53% e 87%, com radiação solar intensa, recomendando-se cuidado na exposição ao sol nas horas mais quentes. Adalberto. É isso aí. Agora, na previsão de tábua de maré neste dia 29, temos a primeira pré-mar ao meio-dia e 2 minutos, com 4,5 metros. A segunda, às 11h58 da manhã, com 4,3 metros. A baixa-mar primeira aconteceu às 5h47 da manhã com 1,5 metro. A segunda será às 6h04 da tarde com 1,8 metro. Notícias do Brasil. Agora, acompanhando as manchetes nacionais, você pode observar aqui na nossa live, né, no site da 106, aplicativo, e também no YouTube, diretamente, Universidade FM 106. A gente começa com a Folha de São Paulo. Na manchete, ação policial mais letal no Rio deixa 64 mortos. Facção ataca com drones. Operação contra Comando Vermelho prende 81 suspeitos. E narcotráfico fecha as ruas e paralisa a cidade. A coisa está complicada por lá, lá no Rio de Janeiro. Mayra, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, a operação contra a facção é a mais letal da história do Rio. 64 morrem. Polícia mobilizou 2,5 mil agentes. Criminosos usaram drones com bombas. Cada vez mais sofisticada, viu? A guerra por ali, é praticamente uma guerra. E em O Globo também, claro, mencionando, né, fazendo a menção a esse problema, a metrópole refém, 64 mortos e milhões sob o medo. Ápice da guerra do Rio, tem a operação policial mais letal da história. E retaliação do tráfico espalha terror, trava a cidade e expõe incapacidade de coordenação do Estado. 7h43 agora. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte.
E vamos às informações do esporte, Mara Nogueira, nesta quarta-feira, tá? Quarta-feira, dia 29 de outubro, começando justamente falando sobre os times maranhenses na Copa Nordeste de futsal. Nesta terça-feira, ontem, portanto, o Araioses Futsal perdeu 4-1 para o Ceará na Arena Verdão, em Teresina, pela segunda rodada da Copa Nordeste de futsal. O time cearense contou com 2 gols de Marquinhos, um de Pecém e um de Cauê. Já o time maranhense contou com um gol de Cacau. A próxima partida do Araioses acontece nesta quarta, dia 29, às 8 da manhã, contra o Traipu de Alagoas. É isso aí. Também na terça, ontem, né, no caso, a Associação Marcos Aguiar perdeu de 9-0, pelo amor de Deus, para o Atlético Piauiense. A partida contou com 3 gols do Gé, 2 de Fernandinho, 2 de Douglas, um de Nardinho e um de Romarinho. A terceira e última rodada da associação acontece nesta quarta-feira, 1h15 da tarde, contra o Macau, do Rio Grande do Norte. Continuando, Adalberto, tem o IAP, que enfrenta o Monte Roraima pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. As informações da partida ainda não foram divulgadas, né? E na última semana, pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. A partida de ida pelas oitavas de final acontece nesta quinta-feira, dia 30, às 7h30 da noite, no Estádio Canarinho, em Boa Vista. Na verdade, foram divulgados. Eu falei que não foram. Na verdade, foram. É isso aí. Pelas oitavas de final, acontece nesta quinta-feira, repetindo, né? Dia 30, às 7h30 da noite, no Estádio Canarinho, em Boa Vista. Já a partida de volta acontece no dia 5 de novembro, às 3h30 da tarde, no Estádio Castelão. E finalizando com a corrida Self Run São Luís, a segunda etapa de inscrições finaliza nesta sexta-feira, dia 31, e a terceira etapa inicia no dia 1º e encerra no dia 20 de novembro. O evento é uma iniciativa da Self-Fit Academias com a organização da HC Sport. O circuito acontece no dia 30 do próximo mês, com largada às 5h30 da manhã no Golden Shopping Calhau, Avenida dos Holandeses. Os kits vão ser entregues de 27 a 29 de novembro no Golden Shopping. E o circuito conta com corrida de 5, 10 e 15 quilômetros. Vale ressaltar, as inscrições estão disponíveis no site selfrun.com.br. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. Sete horas 46 minutos agora. O computador aqui deu uma complicada na situação, mas Mara Nogueira está em campo e mostrou aí o jogo de corpo, e agora vem Gilberto Mineiro, não é isso, Mara Nogueira? É isso, agora sim, Gilberto Mineiro está pronto aqui para falar um pouquinho, fazer o seu comentário que ele sempre faz toda quarta-feira. Gilberto, fala da cantora chilena Sol Aravena. Você... Musa, na verdade, é Sol Aravena, cantora e compositora chilena que trabalhou com alguns dos grandes nomes da cena musical do país e é uma verdadeira força motriz com seu talento abrindo um novo mercado para a música eletrônica local. Suas melodias melancólicas refletem sua leitura sobre a ditadura Pinochet e influências das cenas europeias eletrônicas. Ouvimos, no caso, a sensacional releitura do clássico Volver a los 17, na pegada da chilena Sol Aravena. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o jornal Rádio Universidade. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo,
como un niño frente a Dios. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza del arco de las alianzas, ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. O Sim de Educação realiza nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, um debate e também um ato político em defesa da saúde do professor e da professora. Isso às 6h30 da tarde, na sede do sindicato, falando sobre adoecimento da categoria, que são provocadas aí, que é provocada por condições de trabalho cada vez mais precárias e também por um contexto de desvalorização profissional. Esse evento ele tem a participação especial de João Zafalão, que é autor do livro Do que adoecem os professores e as professoras. Para falar comigo sobre esse assunto, tem o próprio, né, o autor e também esse palestrante, né, que a gente vai ter hoje aqui, portanto, nessas ações, o João Zafalão. João, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Bom dia quem está nos ouvindo. Obrigado pelo convite. Maravilha. Olha só, falar sobre essas questões, né, que atingem diretamente a saúde mental de professores e professoras. A gente está cansado, né, de ver, ouvir, acompanhar aqui pelo noticiário casos extremos, né, inclusive em relação a essa saúde mental de professores e professoras. É claro que é um apanhado aí de uma série de coisas que incidem para isso, né? Mas assim, na sua análise, né, o que há de pior, né, justamente nesse contexto, que atinge justamente professores e professoras no seu trabalho diário? Bom, olha só, Adalberto, primeiro assim, só para contextualizar, né, quando a gente trata de saúde no trabalho, ou adoecimento do trabalho, a profissão docente, ela, se você olha assim, um recorte histórico de 10 ou 15 anos atrás, do que adoeciam professores era sempre dor de garganta, coluna, tendinite nos braços. Nos últimos 15 anos, e particularmente nos últimos 10, e também pós-pandemia, o que explodiu nacionalmente são o que no Código Internacional de Doenças se chama transtornos comportamentais e mentais, que são as doenças psiquiátricas e psicológicas, né? Burnout, depressão e outras mais. Então, esses números chamam atenção. A própria Organização Mundial de Saúde fala que no mundo a tendência é que em 2030 essa seja a doença que esteja à frente de todas as outras em praticamente todas as profissões. No caso específico da educação, a gente pode olhar que as políticas públicas neoliberais no país, quando elas avançam, elas restringem muito a liberdade de cátedra, elas ampliam o controle sobre o trabalho docente, em algum grau ela aliena o próprio professor do seu trabalho com uma imposição curricular e outras imposições, digamos, gerenciais, e isso dá um salto no adoecimento, porque professores e professoras todos os dias trabalham com crianças, né, com jovens, tentando justamente garantir o conhecimento e garantir a educação. Então, esse é um processo bastante complexo que a gente tem vivido, e os últimos anos são alarmantes, né? Até a pandemia, os números já eram assustadores nacionalmente, já era o principal índice de adoecimento que existia. Pós-pandemia, então, isso explodiu bastante, né? Foi uma combinação de ter a pandemia mesmo, né? Que foi um processo complexo, difícil para todo mundo, mas no pós-pandemia as políticas públicas foram um avanço brutal no processo de plataformização, que a gente chama, né? E esse processo de plataformização ele ampliou ainda mais o controle sobre o trabalho docente. E educação, é importante registrar isso, ela se faz sempre com muita coletividade, porque primeiro com vários alunos, depois ao mesmo tempo
entre os professores o debate, né, sobre aquilo que funciona. Tivemos aqui uma travadinha aqui na internet, tá? O sinal aqui, enquanto a gente espera retomar aqui o sinal do João Zafalão, que está falando justamente dessas questões relacionadas, né, ao que atinge a saúde mental e também a forma, né, como isso chega nesse trabalho diário de professores e professoras, né, caracterizando todas essas problemáticas, né, o que há de mais grave no caso aí desse dia a dia, né, segundo o próprio João aqui, questões relacionadas a esse neoliberalismo aí que tem uma ação nefasta nas nossas, né, não só para professores e professoras, né, é cada vez mais radical no nosso dia a dia, claro, de impactos muito negativos, né, carga, né, extrema, também outras questões relacionadas à saúde mental, né, enfim, é muita coisa, muita coisa. Estamos esperando aqui ele retomar, né, trazer de volta aqui o sinal, né, para a gente continuar essa entrevista, Mário Nogueira, aqui no Rádio Opinião, aqui na Rádio Universidade, com o professor, né, professor João Zafalão. Ele é autor do livro Do que adoecem os professores e professoras, e ele está hoje aqui nesta quarta-feira, dia 29, aqui em São Luís, para esse debate, né? É um debate, um ato político para falar justamente sobre a defesa da saúde do professor e da professora, esse evento que vai acontecer na sede do sindicato, né, do Sindeducação, aqui em nosso estado, na capital maranhense, às 6h30 da tarde, para falar sobre essas questões relacionadas, né, a esse adoecimento. Falar com ele aqui, ele está voltando, o sinal está voltando, né, do João. Retomando aqui, João, o sinal, né, que caiu, né? Enfim, tá escutando, tá ouvindo? Estamos de volta com você, viu, João? Tá. Caiu de novo aqui o sinal do João, né, para a gente continuar aqui essa entrevista. Infelizmente, tem dia que a internet não ajuda. Na verdade, nos últimos dias, a internet tem dificultado bastante a vida das pessoas, né? Não só no trabalho, também no seu dia a dia ali, enfim, acesso à internet, né? Sinal ruim, complicado ali, precário, né? Vamos dizer precário, né? Mas já dizendo, sinal precário nos últimos dias, a internet caindo bastante, né? E hoje, agora aqui também, a gente está tendo esse probleminha, né? Tentar falar com ele aqui pelo WhatsApp, aqui em off, né? Para ver o que está acontecendo. Ok, tente entrar novamente, né? Tentar ao vivo aqui, claro, né? E resolução de problemas também, Mara Nogueira. 7h56. Tentar retomar aqui esse contato para a gente só finalizar aqui a entrevista, né, para ele fazer um convite para esse evento, portanto, hoje, aqui na sede do Sindeducação, né, onde vai ter esse debate e esse ato político também, né, por que não dizer. Vai tentar entrar pelo celular para facilitar, e a gente espera, portanto, tá, para falar sobre esse momento que vai acontecer hoje, dia 29, do Sindeducação, na sede do Sindeducação, com esse debate, para falar também sobre essas questões. O João já falou, só trazer aqui algumas informações do João, deixa eu ver se ele já está aqui com o sinal, está aqui, retomando o sinal, o João. De volta, João, está ouvindo? Voltei pelo celular, caiu aqui o computador. Oh, pois meu Deus. Estava falando justamente, né, dessas questões que vão ser abordadas hoje. Qual a expectativa hoje, portanto, nesse debate, que também é um ato, né, um ato político, da defesa, justamente, dos professores e das professoras nessas questões laborais? Primeiro que é muito importante, né, a iniciativa do Sindeducação, porque é um tema que aflige muitos professores e professores e também trabalhadores da educação, e ele é tratado pelas políticas públicas como um problema individualizado.
né? O professor adoeceu, ele tem que procurar o tratamento, ele tem que resolver. É verdade que quando adoece, tem que realmente procurar o tratamento, mas é um fato que o adoecimento, ele tem um efeito coletivo hoje, né? Ele é muito alto a quantidade de adoecimento, e as políticas públicas, elas interferem. A primeira coisa que eu acredito muito, que é importante cada professor e professora que está doente entender, é que ele não está sozinho nesse processo, não está sozinha nesse processo, porque são muitas pessoas adoecidas por uma imposição de uma política que restringe principalmente o processo educacional, né? Quando a gente fala que há um processo de alienação, é porque há mesmo, porque o que faz a educação funcionar, existem os currículos escolares, evidentemente, que têm que ser respeitados, mas a forma de trabalhar o dia a dia, o cotidiano na escola, tudo isso ele é produzido, e a ação direta do professor e da professora é fundamental. Agora, para que funcione, tem que ter autonomia, tem que ter liberdade de cátedra, que é o que está sendo arrebentado e restringido. Eu diria até mais, viu, Adalberto? Só para tentar explicar um corte que a gente gosta de fazer. Aqui, se você pega um pouco o histórico do nosso país, quando a gente conquista, digamos, as liberdades. Perdemos novamente o contato, aqui, travando. O João comentando aqui. Tá, vamos só ver aqui se rapidinho ele volta e a gente completar aqui a entrevista, né, já fazendo esse convite para esse evento, esse momento, na verdade, aqui em prol dos professores e das professoras, que o Sim de Educação promove com o João, né, o João Zafalão, que é professor, trazer mais informações aqui sobre ele também. De volta. João, a coisa aqui está complicada, viu? A internet está complicada. Pois não está boa a internet hoje. Pois vamos tentar aqui nesse finalzinho fazer esse convite. Travou de novo, Mayra Nogueira. Vamos tentar fazer esse convite, acho que ele não está escutando. Quando trava assim, ele não vai escutar também. Enfim, fica o convite, portanto, né, hoje, para esse momento. João, faça só um convite para a gente finalizar, portanto, aqui, que a internet não está deixando. Tá bom, Adalberto, desculpa aí, gente. Na primeira é isso, hoje, 18h30, na sede do Sim de Educação, participe do ato, vamos debater os temas como da saúde do trabalho, os motivos do adoecimento e, principalmente, os caminhos de resistência a isso, que tem que ser coletivo e tem que envolver a política pública. Obrigado pela oportunidade, desculpa aí pela internet não funcionar muito bem hoje. Valeu. A gente que pede desculpa também, viu, João? A gente vai ter, com certeza, que em outro momento a gente traz mais informações, inclusive sobre o livro, que a gente acabou nem falando, né? Mas as pessoas, elas podem ter acesso a esse livro como? Através da editora, né? Chama Usina Editorial. Entrou no site, tem acesso ao livro. Usina Editorial. Maravilha. João, muito obrigado e boa sorte lá no evento, nesse ato, e que, enfim, a gente receba você novamente para a gente conversar mais aqui, por favor. Maravilha. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, eu e Mayra Nogueira. Eu fico por aqui, Mayra Nogueira continua com você. Sessão das 8, muita música boa a partir de agora, no Sessão das 8 aqui na Rádio Universidade. Mayra, assuma e até amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Um bom dia. Bom dia, Roberto. A gente se encontra já. YC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.